Deus é amor, Deus é amor, refúgio seguro para o pecador, meu Deus é amor. Seleção e comentários de textos bíblicos. 1 João, capítulo 5. Este livro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, foi escrito pelo apóstolo do amor. A fé no Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias prometido e enviado por Deus, o Filho de Deus enviado ao mundo, para assumir o corpo humano, a vida humana, para morrer por nós e derramar o seu sangue para expiar todo o nosso pecado e nos tornar justos perante Deus. Quem crê que Jesus é o Messias, o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado, Jesus Cristo, seu Filho. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Como é que nós sabemos que amamos os filhos de Deus? Amando a Deus acima de tudo e obedecendo os seus mandamentos, que nos manda amar ao próximo como a nós mesmos, e amar a nossos irmãos, como Jesus nos ama, como Jesus ama a sua igreja. Porque nisto consiste o amor a Deus. Em que consiste o amor de Deus? Em que consiste o amor a Deus? Se você diz, eu amo a Deus, o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer, eu obedeço os mandamentos de Deus. Nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Cristão que vive em desobediência aos mandamentos de Deus é mentiroso. É mentiroso. O amor a Deus é obedecer aos seus mandamentos. É viver para agradar a Deus. E os seus mandamentos não são pesados. Por que não são pesados? Porque o Espírito Santo está dentro de você para te dar o poder para obedecer a eles. Negue-se a si mesmo. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ele te fortalece para vencer qualquer tipo de pecado. Os mandamentos de Deus não são pesados. Porque o Espírito Santo te ajuda. Ele te dá poder para obedecer a eles. Ame a Deus obedecendo os seus mandamentos. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Olha que maravilhoso. Quem nasceu de Deus vence o mundo. De que forma? Pela fé. A fé é a certeza daquilo que você ainda não vê e a convicção de fatos que você está esperando. Então, não aconteceu ainda, mas você tem certeza. Como é que você sabe que você vai para o céu? Porque você crê em Jesus e obedece os seus mandamentos. Mas você não está no céu ainda. Você está a caminho de ir para o céu. Mas você tem fé e convicção de que você é salvo, que você tem a vida eterna. É a esperança, a plena convicção de algo que você não está vendo ainda, de algo que ainda não aconteceu no reino natural, que é verdade no mundo espiritual, mas não aconteceu ainda. Você não partiu para o céu ainda. Mas você tem certeza que tem a vida eterna, isso é fé. Então, o que nos capacita a ser vitoriosos neste mundo é a fé. Fé na vida eterna, porque Jesus já pagou o preço por nós, já ressuscitou, vai nos conceder a vida eterna, e porque nós amamos a Deus e vivemos em obediência a Ele, amando os nossos irmãos, sendo luz neste mundo. Neste mundo nós temos aflições, temos problemas. Pela nossa fé, nós vencemos todos os problemas, porque sabemos que Deus está no controle de tudo, e que todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque nós o amamos e obedecemos a Ele. Louvado seja Deus! Você já é mais do que vitorioso, por Cristo Jesus que te amou. É nessa fé que nós caminhamos de glória em glória. Louvado seja Deus! Não importa as circunstâncias, é pela fé que nós vivemos. Nós vemos o invisível e vivemos por Ele. Nós vivemos crendo em Deus, que Deus galardoa, recompensa todo aquele que o busca e que nele crê, todo aquele que tem fé nele.
Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Quem dá testemunho de que Jesus é o Filho de Deus? O Espírito Santo. O testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho tem um imenso valor. É pelo testemunho interior do Espírito Santo no seu coração e no meu coração que nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus e que através dele temos o perdão dos pecados e a vida eterna. O poder da sua ressurreição mora em nós, o próprio Espírito Santo que o ressuscitou. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. O Espírito Santo está ali para confirmar que você é de Deus. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. É o Espírito Santo que nos convence que somos pecadores e que nos mostra que Jesus é o Filho de Deus que nos deu a salvação. E este é o testemunho. Deus nos deu o quê? Deus nos deu a vida eterna. Não só eterna em termos de duração, para todo sempre, mas eterna em termos de qualidade de vida. É a vida com o poder da ressurreição dentro de você e em mim, que temos Deus em nós, habitando em nós através do seu Espírito. O testemunho é que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Quem tem o Filho, Jesus Cristo, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Observações finais. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Meu amado, minha amada, se você aceitou Jesus como seu Salvador e o aceita como Senhor da sua vida, vivendo para agradar a Deus em obediência aos seus mandamentos, amando a Deus e amando o seu próximo e amando os seus irmãos, saiba que você tem a vida eterna. Você não vai recebê-la, você já a tem. É uma certeza que o Espírito Santo te dá. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Quem vive para amar a Deus e obedece os seus mandamentos, a esse Deus ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. É glorioso o nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías nos diz que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Deus nos deu seu filho. 7 séculos antes de Jesus vir à terra, antes de Deus dar o seu Filho para vir ao mundo, pagar o preço do nosso pecado e nos conceder a vida eterna, o Espírito Santo inspirou o profeta Isaías, que disse: um menino nos nasceu, Deus nos deu o seu Filho. E disse que Jesus seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse, Jesus, estava no princípio com Deus, pois ele é a palavra de Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Nós temos a certeza de que temos a vida eterna pelo testemunho do Espírito Santo dentro de nós, porque Jesus já cumpriu tudo lá naquela cruz. Ele disse: está consumado. Conseguiu o perdão para os seus pecados e a vida eterna para você, para mim e para todo aquele que nele crê. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, isto é, não vive na prática do pecado. Meu irmão, temos Jesus como nosso Salvador. Vivamos em santidade, porque nascemos de Deus, e porque nascemos de Deus, temos seu Espírito Santo dentro de nós, não vivemos na prática do pecado.
Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Se você vive para agradar a Deus, em obediência a Deus, pelo poder do Espírito Santo dentro de você, porque você quer agradar a Deus e obedecer a Ele, o Espírito Santo te protege e te fortalece, e o maligno não pode encostar um dedo em você. Quem nasceu de Deus e vive em obediência a Deus, para agradar a Deus, não vive na prática do pecado. O maligno não consegue atingi-lo, porque o Espírito Santo o protege. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno, mas nós somos de Deus. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro Deus, que é amor. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós estamos no Filho de Deus, que é o verdadeiro Deus, e é a nossa vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Ame e adore só a Deus.